Hoje é a nossa primeira aula. Eu escolhi essas joaninhas, como vocês viram aqui são 3 tamanhos. Eu as fiz como um brinquedinho, né? Só que a gente pode utilizar também como alfineteiro ou como enfeite para o quarto. Então a lista de material depois vai junto no vídeo. O que eu tenho aqui? O algodão cru para fazer o rostinho com essa medida de 15. Pro corpinho, medida de 18. O tecido que eu escolhi foi popeline, mas o que vocês tiverem na mão, desde que não seja muito grosso. O algodão, o tecido de algodão, o meu é o fino, mas também pode ser um mais grossinho como esse daqui, certo? A florzinha que eu escolhi, vocês sabem que depois vocês podem colocar em um lacinho, fazer de vocês, enfim, utilizar o que vocês quiserem, tá? E uma outra coisa aqui, boquinha, olhinhos, cílios, eu fiz com a caneta Micron 05, porém, eu não a tenho agora, então depois eu trabalharei com essa daqui. Eu não gosto muito dessa porque ela acaba, às vezes, borrando, então, vai fazer, escolhe lá uma Micron, aquela que marca CD, bem fininha, para poder fazer, tá bom? Então, vamos começar. Já cortei aqui para ficar mais fácil, olhinho de feltro para cortadinho. E vamos lá começar. Então, tá aqui. A linha, eu utilizei a pesponto, que é aquela que vocês sempre usam no fuxico, que sabe que ela é mais forte. Pode utilizar também aquela que nós usamos para fazer o palhacinho, que é a linha para pipa, que também é boa, tá? Eu teria dificuldade aqui, porque eu estou sem óculos, então vocês sabem como é a dificuldade, mas dá. Vou começar por aqui. Esse aqui, pessoal, lembra que não pode costurar muito na beiradinha, porque depois na hora de vocês puxarem para fechar, acaba saindo do tecido, tá? Então sempre um pouquinho mais à frente para poder a gente fazer. E aqui, então aqui a cabeça ficará assim. Não se preocupem porque não sairá assim redondinha, pelo menos eu não consigo fazer ela redondinha, mas dá, ó, mais ou menos o tamanho desse aqui, que esses eu fiz já faz um tempo, nem lembro qual a medida, tá? Já adiantei aqui também o corpinho, exatamente do jeito que vocês costumam fazer para quem já faz o fuxico, tá? Terminou de fazer, dá um jeitinho nele, para não ficar todo amassadinho, tá? E a gente vai encher agora com a fibra siliconada, que é essa aqui. Para o enchimento tem que ser mesmo essa, tá? Então afofa um pouquinho. E como isso pode se tornar um brinquedo, vocês fiquem atentas quanto à agulha, tá? Para não esquecer a agulha dentro do bichinho, tá bom? Esse aqui também dá para vocês fazerem num tamanho bem grande, que também fica legal, eu já fiz. Fica um brinquedinho muito gostoso. Esse daqui, para quem já fez os brinquedos, os alunos da oficina da construção do brinquedo, sabe que é complicadinho para poder manter a fibra aqui dentro e fechar. Mas dá para fazer. E vão arrumando para ele não ficar todo amassado, tá? Tem que ficar bem durinho. Mais um pouquinho. Cada uma, lógico, vai encontrar o seu jeito para poder dar um nozinho. Aqui, pessoal, não tem problema
Se ele ficar um pouquinho aberto, não tem problema se ficar com fiapinho, os pontos não aparecerão. Só costurar, prender. E ajeitar. Certo? Então, aqui, ó, corpinho e o rostinho, tá? Agora, a gente vai precisar de um pedacinho de lã para fazer essa parte aqui. Também é lógico, eu fiz a joaninha, mas com esse molde e com essa ideia dá para vocês fazerem outros bichinhos. Esse é fácil, né? Aqui, tá? Então, dei o nó. Dá uma voltinha, aperta, dá outra. Esse apertão aqui, ó, arruma direitinho. Não precisa tanto, é só pra dar uma marquinha. Coloca aqui de novo. Deixa eu ajeitar aqui. Dá um nozinho. Dá dois pra assegurar, né? Ó, corpinho e rostinho. Aí, agora é só montar facinho. Aqui no rostinho, a gente vai colocar aqui, essa parte de baixo, né, onde o fuxico fica pra cá, e o rostinho. O que que eu vou fazer? Ele não saiu totalmente redondo, então essa parte que ele está mais achatadinho, coloco pra baixo. E aqui eu utilizarei cola quente, mas vocês podem, de repente, se quiser costurar, usar aquela cola siliconada. Eu gosto mais da cola quente porque é bem mais rápido. Sou eu, né, gente? Ó, colou, segura, bem facinho, ó. Já tem o corpinho, cabecinha. E a gente vai fazer aqui um fundinho, tá? Aqui eu farei, ó. Esqueci de falar uma coisa pra vocês, quanto às medidas. Eu já fiz as minhas ali com papelão, mas vocês podem pegar um prato de jantar e um de sobremesa, fazer sua medida, ou um prato de sobremesa e um da xícara, ou uma tampa, enfim, qualquer coisa redonda que vocês encontrarem em casa. Tem que só lembrar que tem que ser um maior e outro menor, certo? Esse aqui também vocês
deixar ele mais, cortar um pouquinho mais, deixar um pouquinho menor, só para fazer o acabamento. Aqui, colar um pouquinho mais aqui. E já começou a tomar forma. Agora aqui, ó, tá vendo? Você pode colocar esse lacinho. Aqui eu coloquei um pedacinho só de lã com um nozinho. Se você quiser que ele fique assim durinho, pode engolar uma sacola branca mesmo, ou comprar aquele é um araminho fino encapadinho, tá? Eu colocarei esse mesmo porque eu não tenho no momento o arame. Então vai esse aqui. Deixa eu dar um nozinho. Se quiser, né? E o olhinho. Foram 2 pedacinhos de feltro. Eu não fiz uma medida certinho, mas ó. Como é bichinho, se for no caso para fazer bichinho como brinquedo, evitem de colocar botão, bolinha, essas coisas, tá? Sabe que é perigoso. E se mesmo assim quiserem colocar, costura muito bem o botão ou a bolinha, para não correr risco, não colocar nenhuma criança em risco, tá bom? Então aqui, ó, olhinho, tenho essa e esta, deixa eu ver aqui, esta, vou colocar essa maior aqui. Esse aqui também vocês podem fazer o lacinho, né, florzinha. Aqui. Cadê meu papel? O melhor mesmo é aquela caneta que eu falei pra vocês, a Micron, tá? Mas como tô sem ela agora, essa aqui serve. A caneta falhou, gente. Então depois vocês só terminem com a canetinha, olhinho. Eu vou pegar uma outra canetinha para poder fazer o vermelhinho. Gente, fazendo aqui com a caneta vermelha mesmo.
Mas, antes de usar uma caneta assim, vocês têm que testar no tecido, porque em alguns tecidos, dependendo da caneta, espalha, tá? Aqui no olhinho, eu vou utilizar mesmo um pouquinho de tinta preta. Ah, não tem o pinta-bolinha, que é esse aqui, não tem problema, usa a parte de baixo do pincel. Corta porque ele fica cheio de fiapinho. Eu vou utilizar aqui só um pontinho de tinta branca. Fiz outra pontinha, muito grossa. Só um pontinho de luz. Se minha caneta voltou a funcionar. Com essa caneta ela não fica tão boa não. Com a outra fica mais. Então, a aula de hoje foi isso, pessoal. Se vocês gostaram, repita. Se tiver uma outra ideia, como essa aqui, me fala, tá? Espero que vocês tenham gostado. E depois, na próxima, a gente faz uma coisa diferente. Beijinho pra vocês.